Bom, estou recebendo aqui no estúdio a Carla e a Luciane, elas são moradoras de Arambaré, e a gente vai conversar aqui sobre a Ponte João Goulart, né? Elas são moradoras do bairro Caramuru e Cibislândia e precisam diariamente se deslocar para a área central da cidade. Mas a ponte está interditada, né, Luciane? Um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Só vou pedir que chegue bem pertinho do microfone aqui. Carla, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Pois é, explica pra gente aí, qual é a realidade hoje dos moradores que estão residentes aí no Caramuru e Cibislândia, que é o caso de vocês, e que diariamente precisam ir até a cidade. Como é que está essa rotina de vocês? Ela está bem complicada, né? A gente já sabia que durante a obra da ponte, que a gente entende a necessidade dessa ponte nova, né? Arambaré tomou uma proporção muito grande, então a gente precisa de uma ponte que não vá dar problemas, que não precise de tanta manutenção, né? E então a gente já sabia que durante a obra dessa ponte a nossa situação seria um pouco limitada, mas a gente não imaginava que o impacto seria tão grande. A obra não começou, mas por conta da enchente que deu, a ponte foi interditada porque a cabeceira dela lá cedeu num ponto ali. Então ela está interditada. Então hoje não passa veículo leve. Só vou pedir para tu aproximar o microfone de ti aí um pouquinho. Ah, tá. Posso puxar aqui? Isso, pode assim. puxar. Hoje ela está interditada, só passa pedestre, ciclista, moto e quadriciclo está passando também. Para veículos leves ela está interditada. Então hoje a gente já está sentindo o reflexo. Tá, e como é que faz aí? Como é que está o teu deslocamento? O que tu está fazendo? É assim, para quem tem carro, tem a opção de ir pela Mendes e Ribeiro Filho, a estrada Mendes e Ribeiro Filho, que é na Coxilha Grande, e pela Passagem Molhada. Só que essa estrada ela tem uns 3 pontos de 1 quilômetro aproximadamente intransitáveis, principalmente em dia de chuva. Quando está seco até passa, né? Passa devagarinho, estrada de chão, a gente sabe dia como hoje? Ah, não. Só veículo grande, caminhão, caminhonete. Muito buraco. Muito, uns atoleiros, assim, sabe? E aí agora a gente recebeu até umas fotos que eles estão largando entulho numa parte da estrada, que já limita mais ainda o acesso, né? E aí, então, seria de veículo através dessa estrada. A passagem molhada, como o vento está tocando o arroio para dentro, de volta, né? Não está indo em direção à lagoa, e com a chuva, provavelmente ela já esteja quase que intransitável. Se não tiver hoje e a chuva continuar, em 1, 2 dias a água já começa a passar por cima dela e também não passa nem veículo pesado, porque ela é uma passagem molhada, ela não tem cabeceira, então, né? Fica inviável, é inseguro. Então, a opção é a pé ou de bicicleta, né, pela Ponte João Goulart. Mas andando com chuva, né, a gente sabe que tem muito idoso que mora lá, tem criança para ir para a escola, então tá bem difícil, assim, os acessos estão bem complicados. A gente está meio que se sentindo numa ilha, né, sem muitos recursos, quase nenhum recurso, na verdade. Bom, a tua casa fica no Caramuru. No Caramuru. Quantas pessoas moram contigo? Mora eu, meu esposo e 2 crianças. Eu tenho um filho de 5 anos e uma filha de 1 ano e 8 meses. E as crianças estudam do outro lado da cidade, do rio? Elas estudam na EMEI. Do Arroio, né? Isso, do outro lado do Arroio. Tem que atravessar a ponte para eles irem para a escola, né? Mas a situação dos meus... por exemplo, a de 1 ano e 8 meses, ela não tem ainda a obrigação de ir à escola. Sim. Mas eu tenho a obrigação de deixá-la porque eu preciso trabalhar. Então, claro, eu tenho que deixá-la na escola, né? O menino de 5 anos já tem a obrigação, uma obrigação do governo federal. Crianças a partir de 4 anos, elas têm que ir à escola. Então, ele já tem que ir. Então, eu tenho que levar. E são turnos da tarde, no caso? Isso, os 2 na tarde, a menina teria a opção de turno integral, o menino não. Aí, a proposta do município, da administração, é que as crianças que têm a obrigatoriedade de ir à escola,
estudassem na Gustavo Xavier, que fica na RS. Aí os moradores do Caramuru, as crianças que são moradoras do Caramuru e Cibislândia, tem um ônibus que pega eles ali e leva até a escola. O mesmo ônibus que, após a enchente, ficou atolado na Mendes Ribeiro Filho com as crianças dentro do ônibus. Então, nem isso está sendo viável, né? Sim. Então, e nós temos uma escola que ano passado foi reformada, ganhou novas salas, ganhou ai meu Deus, não é ginásio, uma quadra de esportes. Uma quadra. Uma escola que foi toda reformada ano passado e que desde o início do ano já não foi usada por conta dessa questão, né? A justificativa é que são poucas as crianças moradoras dos bairros Caramuru e Cibislândia que estudam na escola do bairro. Então, seria mais fácil atravessar elas nesse ônibus, ou os pais, por responsabilidade própria, levar as crianças, né? Já que são poucos, né? Do que fazer o inverso. Transferir levar as crianças que moram no centro, na Costa Doce, até o bairro Caramuru e Cibislândia. Só que é uma minoria, mas é uma minoria que daqui a pouco não vai ter acesso à escola. Sim, sim. Né? Luciane, Olá. é o mesmo problema enfrentado por ti lá em Arambaré. O mesmo problema, a questão do deslocamento, né? Tanto a preocupação em relação à saúde, uma emergência, e que já tivemos 2 casos, tanto com uma criança como uma pessoa idosa, que precisou ser socorrido por moradores que tinham uma caminhonete ou como fazer essa travessia, né? E toda a dificuldade que gera, eu acho que é muito mais um apelo que a gente faz da comunidade toda de Arambaré, que o Caramuru isolado, eu acho que impacta todo o município de alguma forma, seja o comércio, sejam as pessoas, seja o ir e vir de quem está de ambos os lados, né? Porque nós somos uma comunidade. Então, todos temos que nos apoiarmos no sentido de... Todos precisam de todos, né? A dificuldade da travessia, principalmente no dia de chuva, a estrada não ter a manutenção necessária para que seja viável esse caminho, né? Para não ser apenas um dizer, digamos assim, tem a estrada para atravessar. Não, a gente não está com a estrada para atravessar, né? Mesmo agora, quando começou as travessias na estrada, que as águas começaram a baixar, não era possível, muitas vezes, fazer com carro pequeno, pela questão de que muito fluxo começou a ter, tanto de caminhão como de carro. A estrada vai trabalhando, o barro vai aumentando e muita gente não passa, ou tu vai lá e estraga um carro, né? Foi tomando proporções que para além da enchente, eu acho que na verdade até a enchente de certa forma veio nos alertar ainda mais assim da dificuldade de nós ficarmos sem uma ponte. Mas uma vez, como a Carla disse, não é a gente achar que não precisa da ponte, a gente acha que é muito necessário a ponte, a gente apoia a ponte, nós só precisamos de estrutura para poder seguir com a nossa vida no bairro, né? Tanto para trabalhar, como para estudar e como para ter acesso à saúde. E também assim como a segurança, que o bairro acaba ficando um pouco mais desassistido, porque também a brigada não tem como estar fazendo a travessia de forma rotineira, assim, né? Claro. Isso aumentou em quantos quilômetros e tempo, né, para o deslocamento de vocês? Se eu não me engano, são 22 quilômetros, né, que dá a travessia e dá mais uma hora, mais ou menos, de deslocamento com a estrada como está hoje. Se ela tivesse boa, eu acredito que em 45 minutos, 50... Porque a estrada de chão a gente sabe que, mesmo que ela tenha manutenção, é um pouquinho mais difícil, né? Mas é bastante tempo. Mas é bastante tempo. Mais rápido ir de Camaquã Exatamente. a Arambaré do que de Arambaré para Arambaré. Exatamente. Que coisa, hein? Bom, e certamente a indignação, digamos assim, não é só de vocês duas. Também deve ter muitos moradores que estão nessa situação. Inclusive tem várias pessoas aqui comentando a nossa live. Tem a Silvia Nervo. Vergonhoso, abandonaram bairro Cibislândia e Caramuru. Andressa Silva, obrigado Clicamaquã por mostrar esta situação absurda. Andressa Silva falando ainda que vergonha. Paulo Ricardo Pereira Fagundes, o que
a prefeitura está fazendo é uma vergonha. Bom dia, Carla. Obrigada, Clique Rádio, pela oportunidade de mostrar nossa situação absurda, diz ainda a Silvia, né? Samanta Garcia, contando que a estrada Mendes Ribeiro Filho é praticamente intransitável porque não há manutenção, sendo o único acesso para veículo. Aqui eu já tinha lido da Silvia. São várias pessoas aqui que estão mandando, né? O Adejanir Vasconcelos, bom dia, Eduardo, obrigado pela oportunidade. Importante dar voz aos anseios de uma comunidade que está enfrentando sérias dificuldades de acesso. Um abraço. Tá aí, ó, várias pessoas comentando sobre essa situação. Tem mais comentários chegando aqui. Tem a Alzira Bergman, não sei se é de Arambaré, Alzira. Sim. Está colocando aqui, bom dia, acesso ao Caramuru pela ponte molhada, sem condições, tenho casa lá e não posso ir. Leandro Silva, queria saber, é uma posição do prefeito? Está perguntando aqui o Leandro. Não sei responder se é uma decisão do prefeito, mas acredito que seja a interdição, se é da prefeitura, é do prefeito, né? A situação é tão grave que tivemos que recorrer ao Ministério Público, diz o Márcio Costa. Aconteceu isso mesmo? Sim. Na verdade, nós nos reunimos ali entre os moradores. Não é 100% moradores, tem pessoas que têm casa. A gente sabe que Arambaré é uma praia, uma cidade da Costa Doce. Ela é a praia de muitas cidades vizinhas e até de muita gente que mora de fato na região metropolitana. Então, muitas pessoas têm casa ali também. Essas pessoas também fizeram parte desse manifesto, porque também estão sendo impactadas. Elas recolhem imposto para o município. Claro. Então, a vida delas também vai ser impactada. Então, nós fizemos uma petição, que foi entregue no Ministério Público na semana passada, aqui em Camaquã, pedindo que a obra não se inicie até que as nossas necessidades básicas, que são direitos, na verdade, a gente não está pedindo nada além dos nossos direitos, sejam atendidas. O que a gente pediu nessa petição? Uma unidade de saúde fixa, pelo menos para atendimento de emergência. Uma pessoa teve um infarto, a ambulância vai chegar em 1 hora para atender essa pessoa. E aí? Então, uma unidade de saúde ali fixa, não móvel, não algo que de vez em quando esteja ali. Não, a gente precisa, não tem dia para ter problema, né? Não tem horário, a gente não escolhe. Segurança, uma unidade da brigada, já que não vai ser possível fazer a travessia regularmente para fazer ronda, que nem a brigada fazia antigamente. Então, uma unidade da brigada, a gente precisa ter acesso à segurança. E condições de levar nossas crianças para a escola, de podermos ir trabalhar, porque assim, a proposta inicial da prefeitura era uma balsa, que no documento de aquisição dessa balsa, constava ali o horário de funcionamento dela das 7 da manhã às 7 da noite, de hora em hora, a travessia. O que acontece? O ônibus para Porto Alegre e para Camaquã sai de Arambaré às 7 da manhã. Então, como é que às 7 horas essa balsa vai começar os trabalhos? E o pessoal que volta de Porto Alegre chega em Arambaré por volta de 7h30, 15 para as 8 da noite. O comércio funciona das 8 até umas 18, 19 horas, as escolas, o pessoal que vem estudar aqui na IFSUL, que vem estudar na Uniaselv, que estuda aqui em Camaquã, chega no município de noite, as aulas da noite. Então, assim, não é só uma balsa, não é só uma passarela. A gente pediu também na nossa petição para o Ministério Público a viabilidade de uma passarela. Só que a gente precisa entender que em Arambaré tem aquele arroio, não tem um dique para aquele arroio, não tem... quando chove, quando enche muito, o primeiro lugar que alaga no município é na cabeceira da ponte, ali nas imediações. Sim. Então, não basta uma balsa ou uma passarela sem que a gente consiga acessar ela quando der algum alagamento, né? E a manutenção permanente da Mendes Ribeiro Filho, que a gente entende, hoje o município tem 3 patrolas, nenhuma delas está funcionando, nenhuma delas. Então, nós temos 3 patrolas, nenhuma funcionando, sendo que se tivesse funcionando, uma poderia estar permanentemente dando manutenção na estrada. Nenhuma está funcionando, o motivo também não vem ao caso, não é isso que a gente quer saber.
Mas beleza, não está funcionando. Então vamos pedir apoio aos outros municípios. Até é um apelo que eu deixo aqui, porque o que a gente tem ouvido, e não são fontes seguras, a gente fez essa petição, entregamos no Ministério Público. Já estou indo para o outro lado, desculpa. A gente fez essa petição, entregamos no Ministério Público com a assinatura, CPF dessas pessoas. Eu não sei se ainda tem, mas tinha uma parceria entre a Prefeitura de Camaquã e a Prefeitura de Arambaré, né? Não sei se ainda está em vigor essa parceria, mas tinha uma certa troca de equipamento, de pessoas, né? Não sei se ainda continua. A gente até está em contato direto com os vereadores, né? Alguns estão apoiando a nossa causa e vou deixar claro aqui que a gente está aberto, qualquer vereador que queira, que se compadeça da nossa situação, a gente aceita, a gente quer toda a ajuda possível, né? Então, os vereadores que vieram até nós, até o momento, eles estão lutando pela nossa causa. E o prefeito, o que diz sobre isso? É aí que eu quero chegar. A gente foi através desses vereadores e fez os nossos pedidos. A mesma petição que a gente entregou no Ministério Público, a gente passou para os vereadores, tá? Esses vereadores elencaram essas questões e pediram uma resposta para a Prefeitura, né, na sessão da semana retrasada. Na semana passada, eles leram a resposta da Prefeitura, que parecia um copia e cola. A secretaria responsável está trabalhando e, na medida do possível, vai resolver a situação. Essa foi a resposta para 90% das perguntas que foram feitas. E, até agora, a gente não viu nenhum movimento. A gente sabe que o município decretou calamidade pública por conta dos bairros Caramuru, Cibislândia e o distrito de Santa Rita. Por conta desse decreto de calamidade, o município recebeu uma verba, 1.100.000 e alguma coisa, a gente já sabe disso, isso já está sendo, já existe uma comissão de fiscalização na Câmara de Vereadores para a aplicação desse recurso, mas até o momento a gente não viu nenhuma aplicação, a gente não está vendo nenhum movimento. Então, assim, os vereadores, que são os nossos representantes, né? A gente elegeu eles como representantes, estão levando as nossas demandas até o prefeito. Mas diretamente dos moradores para o prefeito não foi feito contato? A gente fez a mesma petição que foi entregue, foi entregue no Ministério Público, foi direcionada ao prefeito, à prefeitura. E não tem nenhum movimento até agora. Sim. Então, a gente não sabe, assim, não tem uma conversa, né? Não tem uma... A gente já teve audiências públicas e antes, né? Mas daí tratando da questão da obra da ponte, né? Não agora, dessa questão de liberação dessa ponte, até que tudo seja resolvido, né? Tipo, agora a obra vai começar, mas a gente já tem... o pessoal está atravessando na ponte, a gente já criou uma estrutura, já fez, né? Já está tudo pronto. Podemos começar a obra que a vida das pessoas vai ser menos impactada possível. Bom, deixa eu trazer aqui as participações. Tem muita gente aqui participando e interagindo aqui no nosso programa. A Gisele Pereira diz: meus pais têm casa no bairro Cibislândia e não conseguem ir. Eliane Hernandes: isso que não foi falado das bocas de lobo que estão entupidas. Andressa Silva: eu trabalho lá do outro lado e os donos de casa ficaram apavorados com Caramuru e Cibislândia, está abandonada. Andressa Silva: pelo menos ter médico, brigada, enfermeira no Caramuru e Cibislândia. Carlos Brown: precisamos de uma passarela para pedestres e uma balsa, bem como uma estrada transitável pela Maria Gomes. Recanto Jipa: impossível. Márcio Costa: Estrada Mendes Ribeiro Filho como passagem molhada foram as opções dadas pelo prefeito Jardel, como sendo caminho secundário no período da construção da nova ponte. Porém, tanto a estrada como a passagem molhada ficam intransitáveis nos dias de chuva. Quando contrataram a balsa com dispensa de licitação, um dos objetos da dispensa da licitação seria o acesso à escola, porém nesta balsa não faz a travessia de veículos grandes. Sérgio Riquel: precisamos de um prefeito que se comunique com a comunidade. Talita Duarte: estamos desassistidos aqui no Caramuru, precisamos de mais atenção urgente. Obrigado, Eduardo, por nos dar esse espaço. Abraços, Ayrton, Áurea e Talita. A Recanto Jipa: tenho 2 comércios no centro e moro no Caramuru, tenho que fazer este trajeto 3 vezes por dia. Meu Deus, mas é situação complicada mesmo, né?
Elizabeth Figueiredo Nunes, bom dia. Também a Vina Lima e o Adejaneiro aqui. Importante pedir ajuda aos municípios vizinhos, diz o Adejaneiro. Bom, a situação, Luciane, situação bem complicada, né? Agora, pensando assim num deslocamento, eu estou pensando no meu aqui, né? Eu venho de manhã para a minha empresa aqui, volto meio-dia, retorno começo da tarde, volto à noite. Né? Dá em torno de 4 deslocamentos. Imagina vocês, né? Tendo que enfrentar isso cerca de 1 hora, 40 minutos para fazer esse deslocamento. Se forem 4 deslocamentos, praticamente fica só na estrada. Sim. Sem contar que nem todo mundo é obrigado a ter um carro, né? Sim, esse ainda sim. é um deslocamento que é possível para quem tem carro. E também, a depender do carro, de acordo com o dia, porque a gente também não pode contar só com a questão humana, né? Porque tem a questão da natureza, que foge do controle de qualquer um, né? Então a gente depende também do clima, do tempo. E mesmo para quem faz a travessia, está fazendo a pé, de bicicleta, essas 4 vezes por dia, né? Acaba que muitas vezes quem chega em casa ainda tem que dar comida para uma criança, né? Teu tempo já limita. Claro. Tem pessoas que em 1 hora tem que voltar para o centro para trabalhar, né? Ou a questão de sair de manhã, tudo acaba dificultando mais. E só voltando um pouco à parceria entre municípios, quem está mantendo a parte da Mendes Ribeiro Filho é TAPS, e que a estrada está espetacular, da BR, até chegar ao ponto que a gente passa a não ter a manutenção da estrada, e que a estrada é quase uma faixa, como a gente diz, porque está sendo feita a manutenção, então é possível, né? Então a gente só precisa ter essa ação, digamos assim, né? E o Caramuru, a Cibislândia, na verdade, desde a enchente ali em setembro, que foi de menor proporção, mas ele já ficou muito deixado de lado, digamos assim, né? Na manutenção, seja da rua principal ou das... E é curioso porque é o bairro atingidas. onde fica a sede da prefeitura, né? A prefeitura saiu do bairro, né? Saiu. Saiu do bairro com a enchente. Mas a sede mesmo oficial é lá. É né? lá. Mas acabou saindo pela questão do deslocamento, né? Sim. Que coisa. Bom, e o que vocês esperam, né? Como é que a balsa está funcionando e está interditada a balsa? Pela Brigada. Pela Marinha. Pela Marinha. Pela Marinha. Ou seja, a alternativa que se tinha já não tem mais. Isso. Que loucura, né? Na verdade, ela nem chegou a ter, né? Ela foi feito os testes e daí a Marinha foi no local e não permitiu que se iniciasse, né, a utilização dela. Sim. Porque tem que ter pessoal capacitado, né? Uma balsa não pode ser trafegada assim, não pode ser, não sei se a palavra certa seria pilotada por qualquer pessoa. Tem que ter um pessoal capacitado e parece que durante o teste foi feito pelos funcionários da prefeitura que não poderia, e aí também não tinha as questões básicas para o funcionamento. Então, hoje eu não sei ao certo, assim, a gente não tem todas as informações, né, Eduardo? Então eu não sei ao certo o motivo dela não estar funcionando, mas a gente sabe que o arroio ali, quando tem muito vento, ele fica bem agitado, daí a balsa já não pode trafegar, né? Acho que até uma questão da própria balsa, dela não poder trafegar em águas agitadas, águas muito movimentadas. Então né? não está operando. Essa alternativa que foi dada pela prefeitura não está operando. Bom, e o que vocês esperam aí? A gente espera sermos ouvidos, né, aos nossos apelos, aos nossos direitos como contribuintes. E eu acho que a questão da informação, da conversa, isso é imprescindível para que as coisas aconteçam, até a questão assim, da administração manter os moradores informados. Nunca teve uma reunião assim, após os alagamentos, nunca teve. E mesmo assim, né, durante a enchente a gente ficou muito sem informação do que estava acontecendo, das possibilidades, enfim. E isso, frisando mais uma vez, a gente apoia a ponte, é necessária, porém a gente precisa de uma passagem, né? Seja uma balsa viável, seja uma passarela e a manutenção da estrada Mendes Ribeiro para poder fazer essa travessia também de forma tranquila e possível mesmo em dias de chuva.
Carla? Nós viemos aqui como representantes de um grupo de pessoas que cada um tem a sua necessidade que não está sendo atendida de alguma forma, né? E assim, somos muitas pessoas que moramos lá no Caramuruí. Tem uma ideia assim de quantos casas ou moradores, famílias? Eu não sei, até foi perguntado ali no grupo, mas ninguém comentou. Eu não sei ao certo. Vocês têm um grupo de Nós conversas? Temos um grupo de conversas, mas ali naquele grupo tem em torno de 100 pessoas. Uhum. Mas é bem mais, assim. Mas eu não vou nem te precisar, porque eu posso estar falando uma baita de uma mentira. Então eu não vou falar o que eu acho. Sim, tá? São muitas pessoas que estão enfrentando esse mesmo problema de vocês. Isso. São 2 bairros, né? São 2 bairros. Eram bairros que eram do município de Tapes, aí depois passaram a ser do município de Arambaré. Não sei como é que foi feito isso, mas era assim. E a gente espera que o que é nosso direito seja entregue. É nosso direito ter acesso à educação, à segurança, à saúde, o nosso direito de ir e vir, que é constitucional, né? E hoje eu estou me sentindo impedida de estar morando no Caramuru porque o município não está dando condições, a administração não está dando condições. E então, assim, a gente espera que nos entreguem aquilo que é obrigação do poder público oferecer, dar, né? E que é nosso direito. É só isso que a gente está pedindo. A gente não está pedindo para que o município plante uma florzinha e decore o nosso bairro, não. A gente está pedindo saúde, educação, segurança e o nosso direito de ir e vir preservado, né? Então, assim, a gente espera, eu acredito que, eu não sei qual é a conversa que o prefeito, a prefeitura, enfim, tem com outros municípios, né? Não sei qual é o nível de relacionamento, mas eu apelo aqui para os municípios vizinhos, se puderem. A gente sabe de outros municípios que estão recebendo auxílio, né, dos municípios vizinhos e tal, porque não tem maquinário suficiente, ou daqui a pouco aconteceu que nem ali conosco, nós temos as máquinas, mas não estão podendo operar, que nos dê esse apoio com maquinário, com pessoas. Não sei também quem sou eu na fila do pão para pedir ajuda para um outro município, mas a gente está numa situação desesperadora, né? Eu fora de casa 45 dias, com 2 crianças, tendo que estar... É complicado. Claro que a gente sabe que tem gente que passou por coisa muito pior, tem gente que não tem casa para voltar, tem gente que perdeu familiar. Eu não quero nem me comparar com essas pessoas. Mas a nossa situação também precisa de atenção, né? Não é porque nós não fomos tão impactados que a gente não tenha um certo impacto. E a nossa questão ali é que a enchente nos mostrou algo que estava na nossa porta para acontecer e que foi adiado por conta da enchente. Então, a ponte não pôde ser destruída porque aconteceu a enchente e retardou o processo de obra. Então, talvez a gente tenha ganhado um tempo para estar aqui hoje fazendo esse apelo para que a gente seja visto, para que a gente seja enxergado como também bairro, parte do município, não apenas o lado de lá da ponte. Com a saída da escola, com a saída da base da administração da prefeitura de lá, e de muitos moradores que, porque não têm acesso para ir e vir, porque tem um familiar idoso que precisa ter acesso à saúde com bastante frequência, o pessoal está saindo. Nós estamos vivendo hoje em bairros fantasmas. Tu sai de tardezinha para caminhar nos bairros ali, tu não escuta pessoas, tu não vê carros. Então, daqui a pouco, se alguém quiser invadir uma casa, se alguém quiser alguma coisa assim, isso vai acontecer e vai ficar por isso, porque não tem alguém ali para cuidar de nós, não tem alguém ali para cuidar da nossa segurança. Nós estamos atirados, assim, sem nenhum tipo de assistência. É isso que nos incomoda, é isso que fez a gente se movimentar. É a falta de assistência, que é básico, é algo básico que tem que ser entregue para nós, é obrigação do poder público nos dar. Esse é o mínimo que a gente tem que receber: saúde, educação, segurança e o direito de ir e vir.
Muito bem, Carla, Luciane, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Sei que, por ser uma comunidade pequena, né, às vezes é difícil a gente se expor aí para colocar os problemas da comunidade, né? Até por, muitas vezes, medo de alguma retaliação, de qualquer algo nessa linha. Né? Em uma comunidade tão pequena, isso, infelizmente, pode acontecer muitas vezes. Mas, certamente, vocês estão fazendo isso aí, não por vocês, mas por muitos vizinhos, né? Empresários, comerciantes lá da cidade e principalmente os moradores, né? Estão tomando essa iniciativa e dá para ver nos próprios comentários aqui da nossa live que tem muita gente insatisfeita com essa situação. Então, muito obrigado pela vinda até o nosso estúdio. Esperamos que esse nosso bate-papo aí possa, de alguma forma, auxiliar essa comunidade lá dos bairros Caramuru e Cibislândia. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, né, trazendo essa nossa angústia para compartilhar com outras pessoas, para esclarecer o que de fato a gente quer. E porque se diz muito assim, o pessoal que está fazendo esse movimento não quer a Ponte Nova. E é longe disso, a gente quer a Ponte Nova, a gente precisa de uma Ponte Nova, assim como a gente precisa ter, né, as nossas necessidades atendidas. E até eu convido vocês da Clique Camaquã, se possível, irem até lá, dar uma olhada. O que a gente está falando aqui não é uma mentira, não é um exagero da nossa parte. Quem for lá vai constatar. Eu acho que é importante isso também, para que não fique só na nossa palavra, né? É algo que quem for no município vai enxergar o que está acontecendo. Então, fica o convite de todos nós lá para que, se fosse possível, vocês irem até lá e verem com os próprios olhos, vocês iam comprovar tudo que a gente está falando aqui, que não é um exagero. Realmente é o que está acontecendo. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Tá certo, obrigado. Carla, sobrenome, Carla? Dutra Bolsas. E a Luciane. Muito obrigada pelo espaço e que todo Arambaré nos apoie aí, não só o nosso lado, mas o lado do centro, Costa Doce, todos juntos. Tá certo. Só o sobrenome? Luciane Loureiro. Loureiro. Obrigado pela presença.